Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Prazer para a gente estar aqui mais uma vez com vocês. Mais uma vez num outro local que não é o nosso local costumeiro, mas que eu espero que a gente possa estar confortável aqui, né, razoavelmente confortável aqui. E tomara que a gente consiga passar para um salão bem maior que tem aqui ao lado ainda, que vai ser mais legal, com certeza absoluta, tá bom? Eu quero começar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. Qual é a pergunta? O que é que existe de igual entre Velozes e Furiosos, Os Vingadores e Jornada nas Estrelas e Neemias? O que é que existe de igual? São longos, são muito longos, né? Baixa só um pouquinho o meu microfone aí, para eu não dar microfonia, por favor. São séries que são muito longas, não é? E nós estamos fazendo uma série de estudos aqui sobre o livro de Neemias e ainda não está esgotado de jeito nenhum os assuntos do livro de Neemias. Eu vou só lembrar para os irmãos rapidamente quais foram os temas que nós já estudamos aqui com os irmãos. A primeira palestra sobre Neemias começou no mês de maio. E nós falamos sobre famílias que buscam fazer a vontade de Deus. Não sei quem lembra ainda, não é? Mas o tema foi exatamente esse, famílias que buscam a vontade de Deus. A segunda foi uma que diz assim, peleje por sua família. Também foi no mês de maio, que era o mês dedicado à família, e nós estamos estudando exatamente em cima disso aí. A terceira foi uma que dizia assim, pequena ou grande obra, a consciência do que nós estamos fazendo na vida. E nós trabalhamos exatamente em cima disso. Nós estamos construindo com as nossas vidas, ou através das nossas vidas, uma pequena ou uma grande obra, como Neemias dizia, né? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer, não posso parar aquilo que eu estou realizando, que eu estou fazendo. A quarta mensagem foi Moisés que pregou e ele falou sobre a começar em mim. A começar em mim. Ele dizendo que, na verdade, as coisas começam sempre em nós, né? A quinta mensagem foi uma chamada atitude e altitude. As coordenadas de Deus para a nossa vida. Atitude e altitude. As coordenadas de Deus para nossas vidas. Vivemos uma série de atitudes que Deus quer que nós tenhamos para conseguirmos chegar à altitude que Ele almeja nos elevar. A sexta foi o muro da alma. E nós descobrimos que o muro da alma é um muro chamado de resistência. A resistência é um muro da alma. Então foram 6 reflexões que nós tivemos até agora nesse sentido. E nós poderíamos, nesse instante, fazer uma paródia, né? Lembra daquele poema de Carlos Drummond de Andrade que diz assim, e agora, José? Nós podíamos dizer assim, e agora, Neemias? Né? E agora, Neemias? O muro acabou, o trabalho terminou, o inimigo parou, a obra findou, a aposentadoria chegou para Neemias. Não podíamos dizer assim? Afinal de contas, no capítulo 6 dos 13 capítulos de Neemias, o muro está construído, a obra está realizada, a obra está feita. Então a gente poderia pensar, pronto, terminou. Agora Neemias vai se aposentar, vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo em paz e não tem mais o que fazer daí em diante. Afinal de contas, a obra que ele se propôs a fazer desde que ele estava lá na Babilônia, que voltou, já estava completa. Mas o grande problema é só um. O livro não acaba no capítulo 6. Acaba? Não. Então, se o livro não acaba no capítulo 6, isso significa que tem mais algumas coisas que nós precisamos saber, que nós precisamos entender, que nós precisamos aprender com Neemias. É exatamente em cima disso que nós vamos trabalhar hoje com os irmãos. No entanto, precisamos dar 2 passos atrás hoje para poder chegarmos no capítulo 8, que será o capítulo que nós queremos trabalhar hoje com o seguinte tema de nossa reflexão: reconstruindo vidas destruídas através da palavra. Ouviram direitinho? Ouviram direitinho? Reconstruindo vidas que foram destruídas através da palavra. Esse capítulo 8 de Neemias, ele é absolutamente fundamental para a gente entender um processo de reconstrução de uma vida através da palavra e da palavra de Deus, ok?
Então vamos, inicialmente, fazer a leitura dos primeiros 3 versículos desse capítulo 8, simplesmente para dar uma situada nos irmãos e nada mais além disso, porque nós vamos voltar para vários outros versículos depois. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, nos diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esse livro aqui a que ele se refere, possivelmente era simplesmente os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, ou no hebraico, de Torá. Não é? São os primeiros 5 livros da Bíblia. E é claro que Neemias, Esdras, aliás, não leu todos os 5 livros, né, nesse processo aqui que a gente vai ver. Provavelmente ele leu trechos apenas o livro de Deuteronômio todinho, nesse contexto aqui, tá bom? E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer, até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ou então, como a gente pode pegar do original, os ouvidos do povo estavam fixados no livro da lei. Somente isso. Ore comigo. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho para conosco nesta manhã. Nos dá a graça de podermos ouvir a tua voz, principalmente através do teu divino Espírito Santo. Que ele seja aquele que vai ministrar, aquele que vai falar. Que eu possa ser usado apenas como instrumento em tuas mãos e nada mais além disso. Mas que a tua palavra toque os corações nessa manhã. Essa é a nossa oração, com o pedido de que realmente a tua presença que é insubstituível, a tua presença que faz com que culto seja um encontro com Deus, possa nessa manhã estar conosco. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu disse que antes da gente chegar nesse capítulo de número 8, nós precisamos dar 2 passinhos atrás. E esses 2 passos que nós vamos dar atrás, eles precisam ser dados para que a gente possa entender o que se refere o cativeiro babilônico. Abra a sua Bíblia no capítulo de número 15 do livro de Jeremias. Há 2 coisas que nós precisamos entender antes. E aqui a gente vai fazer uma leitura bem prolongada desses textos aqui, antes da gente chegar no capítulo 8, senão a gente não vai entender de jeito nenhum. Veja bem, o povo judeu, ele foi levado 2 vezes cativo. Primeira delas no Egito. Passaram 430 anos cativos no Egito. A segunda delas é o cativeiro chamado de cativeiro babilônico, onde eles passam 70 anos como escravos lá na Babilônia. E durante esse tempo, ou antes desse cativeiro, Deus mandou os seus profetas falarem com o povo diversas vezes. E os profetas falavam com Deus. E observe bem que nesse capítulo 15 de Jeremias, nós vamos ter um diálogo entre Deus e Jeremias e Deus. E esse capítulo começa dizendo assim: o que é que eu quero apresentar aos irmãos com esse capítulo? Eu quero apresentar aos irmãos o quanto Deus estava aborrecido, zangado, irado com o povo, a ponto de mandá-los para um cativeiro de 70 anos. 70 anos de escravidão. Veja bem o que diz Deus nesse capítulo 15, verso 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Vocês ouviram direitinho? Deus está dizendo para Jeremias assim: olha, ainda que apareça aqui, na minha frente, Jeremias 15, ainda que apareça aqui na minha frente, Moisés, que eu tenho em alta conta, ainda que apareça aqui Samuel, em alta conta, ainda que os 2 venham interceder por esse povo na minha presença,
A minha alma não está mais com esse povo de jeito nenhum. O que Deus está dizendo é assim, não há intercessão feita por quem quer que seja que vá mudar essa decisão desse povo ir para o cativeiro. Ponto. Só isso. Versículo 2. E será que quando disserem para onde iremos, ou seja, o povo disser para Jeremias, para onde iremos, diz-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro. Entendeu? Deus está brabo. Deus está muito brabo. Eu não quero experimentar isso na minha vida de jeito nenhum. O povo vai dizer assim, tá, mas Jeremias, como é que vai ser? Como é que... Não, olha, quem vai morrer, vai morrer. Quem vai preso, vai preso. Quem vai para a espada, vai para a espada. Quem vai para o cativeiro, vai para o cativeiro. Ponto final. Não tem escolha, não tem papo. Versículo 3. Porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Está zangado. Ó, presta atenção. Para esse povo não tem intercessão de ninguém. Para esse povo não tem destino. O destino é para a morte e assim por diante. Para esse povo, eu vou visitá-los com 4 tipos de males. Que males são esses? Primeiro deles, eu vou visitar eles com a espada para matar. Mas depois que esse povo estiver morto, os cães vão arrastar eles pelo meio da rua. Os cadáveres, pedaços. As aves do céu, como os urubus, por exemplo, vão bicá-los e vão tirar pedaços deles. E os animais da terra vão comer o restinho desse povo que está aí também. Tá ligado? O negócio está sério, né? Muito sério. 4 gêneros destruidores. Enfim, o negócio estava sério. Versículo 4. Entregá-lo-eis ao desterro, todos. Pulamos para o 6. Tu me deixastes, diz o Senhor, e tornaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender, diz Deus. Já estou cansado de me arrepender. Não há mais arrependimento em mim, eu não volto atrás mais. É cativeiro, é morte. Quando o pessoal invadir e matar vocês na guerra, vai ser assim mesmo, desse jeito. Versículo de número 7. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfiliei e destruí o meu povo. Não voltarão dos seus caminhos, ou seja, esse povo não tem volta. Esse povo não tem arrependimento, esse povo não volta atrás, eu sei disso, então não adianta mais conversa com eles. Não adianta eu ficar me arrependendo, prorrogando, porque isso não vai acontecer. Aí ele vai apresentar 2 consequências dessa história aqui. Quais são as 2 consequências? As suas viúvas mais se multiplicarão do que as areias dos mares. Ou seja, depois que a Babilônia invadir, que matar muita gente, que levar muita gente cativo, as viúvas se multiplicarão igual a areia da praia. Segunda consequência, 9. A que dava à luz 7, se enfraqueceu, expirou a sua alma. Ou seja, as mulheres mais fortes que existiam, que podiam dar luz até 7 filhos, né? Essas daí não vão dar filhos nenhum mais. Tão fracas vão estar. Não haverá comida, não haverá plantação, não haverá trabalho, não haverá emprego. Tudo vai ser destruído quando a Babilônia invadir. E aí, então, entra... Aliás, devo dizer ainda o versículo 13. As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque. Ou seja, o que ele está dizendo é assim, toda a riqueza que esse povo tem, que eu dei até hoje, também desaparecerá, porque a Babilônia vai levar a sua riqueza. Versículo 14. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá.
só Jesus na causa, né? A gente podia dizer assim, né? Quem sabe, né? Só Jesus na causa numa situação dessa, né? Mas é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Era sério, não era situação séria? Você está entendendo agora por que o povo foi levado para o cativeiro? Porque a ira de Deus estava acesa ao máximo. Não havia mais paciência, nem tolerância, nem nada. Aquele povo precisava de uma situação tão drástica como essa para que pudesse recomeçar futuramente. Diante disso, observa só o que é interessante aí, o próprio Jeremias, ele vai dizer no versículo 10, porque esse texto é um diálogo entre Deus e Jeremias. Versículo 10, Jeremias diz assim: ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Jeremias está dizendo assim, ó, meu Deus do céu, né? Como é que eu estou metido no meio de uma situação dessa? Ai de mim, minha mãe. Quando a gente está numa situação apertada, a gente sempre recorre à mãe, né? Ai, minha mãezinha, cadê minha mãezinha aqui? Minha mãezinha podia me ajudar. Ela é sempre um recurso que a gente tem de última instância, de última hora. O que ele está dizendo assim, ai de mim. Porque, como representante de Deus, responsável por transmitir essa mensagem, todo o povo me odeia. Eu sou um homem de rixa e um homem de conflito, de briga no meio dessa situação toda. E aí, Jeremias vai continuar dizendo assim, falando agora dele mesmo, versículo 15. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, visita-me. Vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Como portador dessa mensagem dura e forte de Deus, é claro que o povo todo odiava Jeremias, porque havia falsos profetas que profetizavam outras coisas bem boas, né? Que não ia acontecer nada, e etc, etc, etc. Aí Jeremias diz assim, olha, Senhor, olha para mim, lembra-te de mim, porque eu vivo uma vida absolutamente solitária, e a turma quer me pegar de vez em quando para me matar também. E aí, prossegue Jeremias dizendo, achando-se as tuas palavras, versículo 16, logo as comi, a tua palavra foi para mim como o gozo e a alegria do meu coração. Pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. E aí Jeremias vai dizer a coisa mais dura para Deus. Ele vai dizer assim, serias tu para mim como uma coisa mentirosa e como águas inconstantes? Jeremias agora também, né, bateu forte, não foi? Ele disse, olha, eu nunca sentei no meio de zombadores, eu sempre sento solitário, sozinho, não tenho amigos, não tenho ninguém. Como é que é isso aqui? Né? Eu estou pregando isso, é para pregar mesmo, você é como se fosse para mim uma coisa que eu estou dizendo que não acontece, que é mentira, o povo me odeia, quer me matar. Aí Deus também vai dar um chega para lá em Jeremias. Né? Versículo 19, Deus diz assim, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Jeremias estava meio que titubeando aqui. Então Deus vai dizer para ele assim, olha, primeiro se arrependa, viu, do que acabou de dizer. Isso significa assim, se tu não voltares, se você não se arrepender, tá certo? Você precisa se arrepender do que acabou de dizer. E você precisa também separar aquilo que é precioso do que é vil. Na verdade, a imagem aqui no hebraico é assim, você precisa separar aquele metal que é precioso daquele metal que não presta. Entendeu, Jeremias? Faça essa divisão e volte. Sabe por quê, Jeremias? Aí Deus vai prosseguir dizendo, e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor.
e arrebatar-te-ei das mãos dos malignos e te livrarei da mão dos fortes, diz Deus em relação a Jeremias. Mas o destino do povo estava selado. O destino do povo era o cativeiro. Era o cativeiro. Esse é o primeiro passo atrás que a gente precisa dar para entender o capítulo 8 lá. Segundo passo atrás. Existia uma razão para essa ira tão grande de Deus? Sim. E essa razão está expressa exatamente no versículo de número 4 desse texto, que diz assim: entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra. Entregá-lo-ei o povo, né? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Existe uma razão para essa ira de Deus. Qual é a razão? Manassés. Manassés. E tudo quanto ele fez em Jerusalém. Aí você me pergunta, o que danado Manassés fez para que, na verdade, houvesse essa ira tão grande, essa confusão tão grande, essa situação tão difícil e tão precária, conforme a gente lê aí. Aí sim, o segundo passo atrás é você ir comigo para 2 Reis, capítulo 21, e você vai entender o que é que Manassés fez. 2 Reis, capítulo 21, nós lemos exatamente assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, esse nome lindo que está aí, né? Ezizebá. Ezizebá. Nome bem estranho, né? Quando Manassés começou a reinar, ele não começou a reinar sozinho aos 12 anos, ele começou a reinar junto com o seu pai, era um reinado compartilhado. E daí em diante, depois que o seu pai morreu, que era exatamente Ezequias, lembra de Ezequias? Ezequias é aquele homem que Deus disse para ele assim: prepare e apronte sua casa, porque você vai morrer. E aí, ele diz, ele vira para a parede, ele faz aquela oração, o profeta volta para ele e diz assim: olha, Deus ouviu a sua oração, ele deu mais 15 anos de vida. Então, aproveite os 15 anos de vida para colocar a sua casa em ordem. Esses 15 anos, depois desses 15 anos que ele morreu, aí sim assume Manassés. E vejam o que é que Manassés faz, versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. O que foi que Manassés fez? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora entenda, essa palavra fez lá no hebraico, ela significa realizar, executar. Ela significa fazer de propósito. De propósito. Ela significa fazer porque você quis fazer. De livre e espontânea vontade. Intencionalmente. Você quis fazer intencionalmente. E fez Manassés o que era mal aos olhos do Senhor. O que é a palavra mal lá no hebraico? É aquilo que é nocivo, aquilo que é o maligno em absoluto. Não é o maligno fazer uma coisa ruinzinha só, não. É fazer aquilo que é o maligno em absoluto. Entendeu? Ou seja, é fazer o que é mal com força. Como a gente diz aqui. Essa palavra mal, inclusive, é a mesma palavra que está lá em Gênesis, que fala da árvore do bem e do mal. É a mesma palavra que está lá em Gênesis, entendeu? Aí, finalmente, que mal foi esse que Manassés fez e que fez o povo também fazer, junto com ele? Versículo 3. Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Primeira coisa foi essa. Ele começou a edificar altares a outros deuses, num sincretismo religioso devasso, amplo, extremado. Ele serviu a todos os deuses do céu que ele podia. Ele não tinha um Deus só, mas todos os deuses que ele podia imaginar, ele fez altares, inclusive a Baal.
também, né? Que era um deus daquela época. Versículo 4. Ele edificou, vê só, ele edificou altares para esses deuses na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Ele também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Então ele entupiu o templo do Senhor de altares de outros deuses. Deus passou a ser um Deus entre diversos, dezenas de deuses, outros qualquer. Mas não é só isso, não. Versículo de número 6. E ele fez passar o seu filho pelo fogo. Naquela época, naquele instante, as religiões pagãs também sacrificavam crianças. Fazer passar seu filho pelo fogo significava exatamente isso. Oferecer uma criança em sacrifício vivo a um Deus qualquer aí. É brinquedo isso? De vez em quando a gente vê umas coisas horríveis dessas acontecendo também ainda hoje, não é? Com certos grupos que são macabros, efetivamente. Mas ainda, ele adivinhava pelas nuvens. Ou seja, era no cara que tinha, né? Vamos ver as configurações das nuvens aqui, dali, da lá, para fazer um tipo de profecia, de adivinhação. Além disso, ele era agoureiro. Além disso, ele ordenou adivinhos e feiticeiros. Instituiu, organizou uma tríade, não é? De feiticeiros e de adivinhos que estava a serviço do palácio. Mas ainda tem mais. Versículo seguinte. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do Senhor. Casa essa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, que nesta casa que ele tinha escolhido para as tribos de Israel, ele poria o seu nome ali para sempre. Aí ele faz uma estátua bem grande de um outro Deus qualquer e coloca dentro da casa do Senhor. Enfim, quando a gente vai para o versículo seguinte, a gente vai ler da seguinte forma. Versículo 9. Manassés, porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Você ouviu? Manassés fez pior ainda do que as nações pagãs que tinham habitado aquela terra anteriormente. Pior. Eu, quando leio um texto como esse, fico pensando assim, como é que uma pessoa só, ela pode fazer tanto mal? Como é que uma pessoa só, ela pode ter tanta influência capaz de não só destruir a sua vida, mas destruir a vida de milhares de outras pessoas, além da sua própria vida. Entende o que eu estou dizendo para você? Esse foi Manassés. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Ou seja, ele não era só rei de Israel, mas também fez o reino de Judá pecar, junto com ele. Além disso, versículo 16, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encheu a Jerusalém de um lado até o outro, até encher Jerusalém de um lado até o outro de sangue inocente. Afora o seu pecado que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. É ruim o caba, né? Pense num sujeito ruim. Pense num sujeito complicado, difícil e ruim, de verdade. Esse foi Manassés. Manassés, na verdade, o nome dele, Manassés, significa esquecimento. O nome Manassés significa esquecimento. Ou seja, ele esqueceu completamente
tudo o que ouviu do seu pai, e ele viu o seu pai fazer. De tudo isso, ele esqueceu. Esqueceu completamente. E aí, é por conta desses 55 anos de reinados, desta forma, deste jeito, desta maneira, que Jerusalém se acaba. Que o reino de Israel vai ser cativo nesse instante. E tudo é destruído. Os muros que Neemias tinha acabado de reconstruir tinham sido destruídos por conta dessa situação que eu acabei, desse pano de fundo que eu acabei de dizer para os irmãos. Se eu não faço esse pano de fundo com os irmãos não vão entender direito o contexto em que Jeremias estava inserido. Aliás, Jeremias, Neemias, Esdras, né, e outros profetas mais estavam inseridos. E o porquê que aconteceu esse cativeiro. Raramente os irmãos fazem isso que a gente faz aqui, né? Só quem faz isso é quem realmente está estudando a Bíblia e tal, né? Fazer essas ligações entre esses capítulos e tudo mais. Mas eu julguei que hoje era necessário fazer isso. Para poder dizer para os irmãos assim, não era só uma questão de reconstruir muros. Você entende onde eu quero chegar? Não era somente uma questão de Neemias voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Eles precisavam reconstruir vidas. Essas vidas, durante esses 55 anos, estavam perdidas. Completamente perdidas. Completamente destruídas. Não tinha ninguém que adorasse nada, não tinha ninguém que soubesse de lei de Deus, não tinha ninguém que tivesse parâmetro nenhum de coisa alguma. Entendeu? Parâmetro zero de qualquer coisa. Nesse instante em que se acaba de reconstruir os muros de Jerusalém, agora é preciso voltar o olhar para reconstruir a saúde espiritual do povo. Era necessário agora fazer a reconstrução de vidas. E essa reconstrução de vidas vai acontecer no capítulo 8 de Neemias. Sacou? Se ligou, meu irmão? É aí. A gente vê essas duas coisas para desembocar aqui. É por isso que a gente não pode parar o livro de Neemias no capítulo 6. Porque mais do que reconstruir muros, era necessário refazer vidas. Refazer uma relação das pessoas com Deus. E isso começa exatamente no versículo de número 1 de Neemias 8. Leia comigo agora Neemias 8, versículo 1, que diz exatamente assim: chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um homem só na praça, diante da porta das águas, e agora vem o importante. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O processo de reconstrução de qualquer vida destruída, ela começa pelo interesse, pela busca, pela iniciativa de procurar a palavra de Deus. E preste bem atenção, não foi Esdras ou Neemias que disse, vamos se juntar todo mundo aqui e vamos ler a palavra de Deus. Não. Quem fez isso foi o próprio povo. Havia uma festa a ser celebrada nesse instante, a festa dos tabernáculos. Por isso eles se juntam. Mas a iniciativa deles é dizer assim, Esdras, pega o livro da lei, pega o livro da lei, pega o livro da lei, traz aqui e lê para a gente. Isso aqui funciona igual à psicologia. Não sabe, sou psicólogo, né? Não adianta você empurrar ninguém para fazer terapia. Não vai funcionar. Às vezes os pais querem, né, chegar no meu consultório e dizer assim, ó, toma aqui meu filho. E é uma responsabilidade danada, né? Um dia desse, um disse assim, olha,
A vida do meu filho agora está nas suas mãos. Eu digo, tá doido? Pelo amor de Deus, tá nada, de jeito nenhum. Se ele não quiser participar do processo terapêutico, não vai funcionar, não tem condições de funcionar. Aqui é a mesma coisa. Não adiantava impor a leitura do livro da lei para o povo naquela época. Importava que o povo, diante do que estava acontecendo, dissesse assim, traz o livro. A gente está com vontade de ler o livro de Deus. A gente precisa ler esse livro de Deus. Até porque nós precisamos de um parâmetro para a reconstrução da nossa vida. Alguém aqui está com a vida meio que abalada e meio que destruída? Ou alguém que me ouve pela internet? Se você quer participar de um processo de reconstrução da sua vida, primeiro você tem que fazer exatamente isso, desejar isso. E segundo, você precisa ter um parâmetro de onde você quer chegar, o que você quer chegar, aonde você quer chegar, o que você quer fazer efetivamente. Então, o primeiro passo para a reconstrução de vidas através da palavra de Deus é você querer, é você tomar a iniciativa, é você achar que precisa dessa palavra de Deus. Segundo passo está no versículo 2 e versículo 3, que vai nos dizer exatamente assim. Versículo 2: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E lá no finalzinho do versículo 3, a última frase diz assim: E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ou seja, primeiro você deseja, busca essa palavra de Deus que lhe ajude. Segundo, é preciso que você ouça. Primeiro você busca, segundo você ouça a palavra de Deus com entendimento e com atenção. Só havia 3 classes de pessoas aqui que não participaram desse grande congressamento. Quais são as classes? Os infantes, bebês, as crianças, muito tenras ainda, e os loucos. Nenhuma dessas 3 classes participaram desse ajuntamento. Por quê? Porque eles não tinham entendimento. Mas toda aquela criancinha que já tinha entendimento do que era a palavra de Deus participou dessa hora, desse momento, desse processo de reconstrução. E ouviu com atenção, e ouviu com os ouvidos fixados nessa palavra de Deus, exatamente como diz aqui. Ou seja, entendimento aqui significa inteligência, compreensão e sabedoria. Essa palavra entendimento aí que está traduzindo na sua Bíblia significa no original isso: entendimento, inteligência e sabedoria. Ou seja, primeiro a gente tem o interesse de buscar a palavra de Deus. Segundo, a gente ouve essa palavra de Deus com interesse, com sabedoria, com entendimento. Moisés disse ainda há pouco aqui, não foi? Que a gente que está aqui na frente, a gente percebe quem está interessado, quem não está interessado, quem está ouvindo, quem não está ouvindo atentamente, etc. Porque isso é natural, não é? É normal, o corpo fala, né? As expressões faciais falam, e a gente entende isso naturalmente. Enfim, quem é palestrante sabe muito bem disso também. Enfim, primeira coisa, busque, se você está com a sua vida destruída e quer reconstruir essa vida, primeiro, busque a palavra do Senhor. Segundo, ouça essa palavra do Senhor com entendimento, com atenção. Terceiro, versículo de número 5, a gente vai ler o seguinte, versículo 5 da nossa Bíblia. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo o livro ele, todo o povo se pôs em pé. Todo o povo se pôs em pé. Essa é a terceira coisa. Primeiro a gente busca, segundo a gente ouve com atenção, terceira coisa, a gente tem reverência, a gente tem respeito a essa palavra de Deus. Se a gente buscar, se a gente ouvir atentamente, mas se a gente não tiver respeito, reverência por essa palavra, de nada vai adiantar. A gente vai achar que é uma palavra qualquer. Muitas pessoas pegam a Bíblia e dizem assim: a Bíblia foi um livro escrito por homens.
igual a qualquer outro escritor. Não é assim? Estou cansado de ouvir isso ao longo da minha vida, né? Pessoas chegarem para argumentar e minimizar a importância da Bíblia, dizer exatamente isso. É como qualquer um outro escritor, Machado de Assis, Shakespeare, qualquer um outro aí. É a mesma coisa. É um livro escrito por homens. Como se um homem tivesse sentado um belo dia e tivesse dito assim, eu vou escrever a Bíblia. Eu vou inventar uma história desde o início da humanidade até hoje, o final da história da humanidade. Coitadinho, né? Não reverencia, não entende, não sabe o que ela significa efetivamente. Eu lembro muito bem quando eu estava no exército, quando entrava qualquer autoridade no recinto, todo soldadinho ficava de pé de imediato. Porque a gente sabia que tinha que respeitar a autoridade. Se nós não ficarmos de pé diante da palavra de Deus, entendendo que ela é uma autoridade para a nossa vida, a gente não reconstrói a nossa vida. Porque a gente vai entender que essa palavra é uma palavra como qualquer uma outra e nada mais. Em quarto lugar, nós vamos ver o seguinte. O texto nos diz aí que, versículo de número 4, agora 3, a gente volta um pouquinho. Que ele leu o livro desde a alva até ao meio-dia. Ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia. Primeiro você busca a palavra de Deus. Segundo, você ouve com atenção e com entendimento, com inteligência, com sabedoria. Terceiro, você respeita, reverencia essa palavra em a gente tem que ser agora, tá vendo só?
Agora eu voltei a ser um homem inteiro, né? Inteiro, mais uma vez. Maravilha. Obrigado, David, né? Estava dizendo eu que é necessário que a gente possa gastar esse tempo com a palavra de Deus. Eu tenho determinado na minha vida hoje que eu acordo lendo a palavra de Deus e que eu termino minha noite lendo a palavra de Deus. Não tem para onde. Não tem para onde. E agora que a mulher me botou no esquema de acordar de 5h30 da manhã, é difícil, viu, meu irmão? Acordar às 5h30 da manhã, que ela acorda para ir trabalhar, né? Não é que eu seja um vadio que fica em casa, não, viu? Mas assim, não tenho que acordar de 5h30 da manhã para trabalhar, né? Necessariamente não. Mas aí ela acorda e eu me acordo, aí o que eu faço? Né? Por volta das 6 horas da manhã eu já estou fazendo minha devocional, já estou lendo, já estou fazendo alguma coisa ali nesse sentido. Isso é maravilhoso, tenha certeza disso. Busque, ouça com entendimento e com atenção, respeite, reverencie e gaste tempo com essa palavra. Se você quer, se você sente que a sua vida está destruída, desarrumada, desorganizada, e todos nós somos assim, a gente precisa desse manual aqui, do capítulo 8 de Neemias. Quinta coisa, seja sensível à palavra de Deus. Versículo 9, diz assim: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos toque. Nós precisamos deixar que essa palavra de Deus nos atinja internamente, que mexa com a gente, com os nossos sentimentos. Que não seja uma leitura fria, protocolar, uma leitura habitual, esquemática, metódica. Não. A gente precisa entender que aquilo é para gente. E isso precisa nos tocar. Veja bem, e nesse momento aqui, Esdras ele não pregava como eu estou fazendo. Ele simplesmente lia. E a própria leitura já ia sensibilizando as pessoas para aquilo que deveria ser feito. Naquela hora, aquele povo estava pensando assim: meu Deus do céu, como a gente ficou longe de tudo isso. Como aqueles 55 anos de reinado de Manassés foi destruidor, devastador. Como esses anos todos que nós ficamos no cativeiro agora, já estava mais de 50 anos possivelmente, não é? Nos fez esfriar, não entender, nem ler e nem saber o que era a palavra de Deus. E é isso que fazia eles chorarem naquele instante. Em sexto e penúltimo lugar, pratique a palavra de Deus. E essa é uma das coisas mais interessantes, porque aquele dia era um dia muito especial. E como era um dia muito especial, no versículo 12 você vai ler assim, versículo 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Como o povo estava no muito choro, Esdras diz assim para os levitas: olha, manda esse povo para casa, porque hoje é dia de festa, não é dia de choro. Manda eles comerem. Aí é interessante, comerem as gorduras e beberem as doçuras. Só que não está assim traduzido para a gente, né? Mas lá no hebraico está assim. Manda eles comerem as gorduras. Tem coisa mais gostosa do que uma gordurinha, minha gente? Eu sei que faz mal. O colesterol, a gente pensa logo nele. Mas, minha gente, a gordurinha é muito boa, né? Um torresminho, uma carne de charque com gordurinha. Oh, meu Deus do céu, né? Eu fico tirando, né? Vem no meu prato, eu fico assim, fazendo aquela repartição, encosto de lado, mas com a dor no coração, porque eu não estou comendo aquela gordurinha. Porque aquele gostinho da gordura é muito bom. E também
o texto dizia assim, e bebam as doçuras do vinho. Bebam as doçuras do vinho. Na verdade, a Vulgata, quando traduz isso aqui, ele diz assim, bebam vinho temperado com mel. Imagina. É dos que você gosta, né, querida? Não é proibido tomar um vinhozinho não, viu, minha gente? Com respeito, com moderação, com tranquilidade, tá? E a gente gosta mais desse paladar docinho, né? O vinho seco, né? As pessoas não gostam muito não, mas assim, o vinho doce as pessoas amam que só. Então ele está dizendo assim, olha, vão para casa, comam as gorduras, bebam as doçuras e, aí vem o mais importante, e façam porções disso e enviem para outras pessoas que não têm nada. Separem parte disso que você tem com fartura em casa para aqueles que são 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas são designadas aí. Pobres, desabrigados, órfãos e viúvas. Eram para essas pessoas que o povo de Israel, naquela hora, deveria fazer isso. Exatamente assim. Sabe o que isso quer dizer? Eles entenderam a palavra de Deus, que os fizeram saber, como diz o texto, e eles praticaram a palavra de Deus. Não adianta você buscar, não adianta você ouvir com entendimento, não adianta você ter reverência e respeito, não adianta você se sentir sensível a essa palavra, se você não a praticar. Se você não colocá-la em prática, não adianta de nada. Absolutamente nada. 7º e último passo no processo de reconstrução de vidas destruídas através da palavra de Deus. É quando a gente lê no versículo de número 13 assim. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas e Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E lá embaixo, no versículo 18, a gente lê assim, e de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus durante uma semana inteira. Isso quer dizer que o 7º e último passo é a gente repetir esses 6 primeiros passos todos os dias. Entendeu? Repetir tudo todos os dias. 7 dias é um número da perfeição, né? Na Bíblia a gente sabe disso. Então, no primeiro dia foi aquele grande ajuntamento. Depois foram porções menores de pessoas que ficaram ouvindo essa palavra e degustando essa palavra. Mas a gente precisa fazer isso todo dia, se a gente quer reconstruir a nossa vida. Se você não fizer isso diariamente, de dia em dia, como Esdras fez, você não vai ter processo de reconstrução na sua vida de jeito nenhum. E eu quero encerrar trazendo para vocês uma informação que eu acho muito interessante, que é a seguinte. A data deste evento, como diz aí, primeiro dia do 7º mês, não é? Primeiro dia do 7º mês. O 7º mês era justamente o mês que se festejava a festa dos tabernáculos, como eu disse, ou seja, a festa das tendas, né? Só que, para o judeu, essa festa, ela representa o novo ano civil. É a virada de ano. É o ano novo do judeu. Havia motivos para esse povo estar feliz, alegre, contente, satisfeito. Inclusive é nesse capítulo 8 que é aquela famosa frase que diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Em vários versículos aqui você vai ver a palavra alegria. Haveria motivos para aquele povo estar alegre? Sim. O muro tinha sido reconstruído. Os inimigos tinham ido embora. Era ano novo. Todo mundo estava alegre, contente, feliz. Eu não sei o que é ano novo para vocês, mas para mim é uma coisa muito legal, muito boa, cara. E principalmente na minha infância, era maravilhoso, porque eu saía na minha rua comendo comidas gostosas nas casas de todos os amigos da rua. Oh, como era bom!
E para a gente que é pequeno, era talvez a única noite na vida da gente que a gente passava a noite acordado. Fantástico, né? Ano novo, vida nova, expectativa nova. Era isso que estava acontecendo lá. Por isso eles se juntaram como um homem só. Mas em vez de estarem alegres, aquele povo estava chorando, 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 chorando. Porque havia também uma razão para chorar. Havia muitos motivos de alegria, mas havia uma razão para chorar. É que aquele povo ouviu a palavra de Deus e viu a discrepância que havia entre o que estava dentro deles e o que queria a palavra de Deus para eles. Entendeu? Havia um processo de incoerência, havia um abismo gigantesco entre quem eles eram para ser e quem eles estavam sendo. Por isso que as vidas precisavam ser reconstruídas. E por isso, em meio a toda a alegria de um ano novo, eles choram até dizer basta. A ponto de Esdras dizer assim, para com isso. Para com isso. O dia de chorar é o outro dia lá. É 15 dias antes desse dia aqui. Vamos mandar esse povo para casa para comer, beber, para se alegrar e para mandar porções para outras pessoas, porque hoje é dia de alegria, é um dia consagrado ao Senhor. Não adianta o lado de fora estar bem, se o lado de dentro estiver mal. Não adianta reconstruir muros externos, se os nossos muros internos não estiverem bem alicerçados, não estiverem reconstruídos, estiverem em bagaceira, em destruição total. Não apenas os muros da cidade, mas as pessoas precisavam ter suas vidas reconstruídas. E essa reconstrução só poderia acontecer através da palavra de Deus. Você sabe o que é que diz? Segundo Reis 21, versículo 8, aquele texto que eu falei de Manassés, Deus diz para ele assim, Deus, na verdade, em meio àquele texto que fala de todos os horrores que Manassés fez, Deus faz uma promessa, e ele diz assim, e não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais. Ou seja, daqui vocês não vão sair mais cativos para lugar nenhum. Os pés de vocês dessa terra não vai mais se mover. Não vai se mover. Contanto, veja bem, essa é a promessa. Contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que eles tenham ordenado e conforme o quê? Toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Ou seja, o que Deus está dizendo é assim, ó, não haverá mais nunca cativeiro, desde que vocês estejam ligados na lei, no livro do Senhor. Contanto que vocês vivam por esse parâmetro aqui. Aí não haverá mais cativeiro de jeito nenhum. Por isso que o capítulo 8 de Neemias tinha que existir, entendeu? Porque o capítulo 8 de Neemias é a volta para aqui. É o processo da reconstrução de vida que acontece de agora em diante. Meu irmão querido, você quer reconstruir a sua vida? Você quer tapar algum buraco no seu muro existencial? Você quer refazer alguma coisa na sua vida? O caminho é esse. Esses 7 passos que a gente viu aqui no livro de Neemias, capítulo de número 8. Que Deus te abençoe, que você possa amar essa palavra, que você possa trazê-la no seu coração, que você possa efetivamente fazê-la o seu manual da existência. Eu às vezes brinco, na verdade, lá em casa e faço o mesmo que a minha irmãzinha querida fez aqui agora. Fátima não vê isso, né? Mas eu tenho, como Moisés, eu tenho Bíblia até dizer basta, né? Por conta dos estudos, né?
De vez em quando eu pego uma assim e eu estou orando e estou segurando ela. Estou segurando ela e estou orando ela e estou segurando ela. Às vezes faço o que ela fez, dou um beijinho